Essa aula é uma aula muito importante para que a gente entenda como a ansiedade nos afeta, né, porque quando a gente fala sobre ansiedade, ela vai atingir 3 níveis que são muito importantes. São os nossos pensamentos, que é a forma como a gente interpreta as situações e o que isso nos gera de pensamento. As nossas emoções, o que a gente vai sentir ali no nosso corpo diante dessa situação e os nossos comportamentos. Então, o que eu faço a partir daquilo que eu penso e sinto. Então, falar sobre ansiedade é uma coisa que a gente precisa estar muito atento ao como eu estou interpretando também as situações que estão acontecendo à minha volta. Então, pegue papel, pegue caneta, para que a gente consiga pensar sobre isso e que a gente consiga identificar ali o que nós estamos sentindo, para que a gente consiga ter algumas estratégias de enfrentamento que sejam mais eficazes. Quando nós entendemos como nós reagimos às situações, né, nós aprendemos a nos controlar ainda maior. E não somente controlar, mas nós podemos também ter algumas estratégias, né, inclusive da terapia cognitivo-comportamental, que elas são eficazes para ajudar na nossa regulação emocional. Então, imagine que você está prestes a vivenciar um momento muito importante da sua vida, né, algo que você tem esperado. Isso vai te gerar uma ansiedade, que é esperado também. Né, todas as vezes que nós vamos estar diante de uma situação que é nova para nós vamos sentir ansiedade. Então, a gente vai ter vários pensamentos, nós vamos ter várias emoções e também teremos vários comportamentos. O que muitas vezes a gente precisa ficar atento é onde isso está interferindo naquilo que é tão importante para mim. O que eu estou fazendo a partir disso? Do que eu estou pensando, do que eu estou sentindo, do que eu estou fazendo. De repente, né, diante dessas situações, o nosso coração começa a acelerar, nós começamos a ficar com a respiração mais ofegante, as mãos trêmulas, nós começamos a ter vários sintomas físicos. Nosso pensamento ele começa a ficar muito acelerado. Nós começamos a pensar em vários "e se's", como já comentamos aqui, né? E se não der certo? E se eu não conseguir? E se der tudo errado? Então, muitas vezes, num cenário muito negativo, né? E a partir disso, muitas vezes também, o que a gente faz? A gente evita, a gente foge, a gente muitas vezes perde oportunidades que são importantes por causa de tudo isso que a gente está sentindo ali naquela situação. Então, aprender a regular a ansiedade é uma coisa muito importante. E para que eu aprenda a regular, eu preciso entender o porquê que aquilo está acontecendo no meu corpo. Então, a psicoeducação, né, que é a proposta da Serbene, com cada curso, com cada aula e com cada encontro, é fazer com que a gente entenda, para a partir disso tomar ações que sejam mais eficazes para que a gente consiga lidar com os desafios. Como eu disse na primeira aula, por mais assustadora que seja, a ansiedade, na verdade, ela tem uma função muito importante, que é garantir a nossa sobrevivência e nos proteger. Né? Então, ela vai ali antecipando inúmeras situações, vai prevendo o futuro muitas vezes, para que a gente consiga, né, lutar ou fugir da situação. E aí, todas essas mudanças fisiológicas, por mais desconfortáveis que sejam, elas não representam um risco real. Né? Apesar do nosso coração bater muito forte, a gente não vai infartar, por mais que eu esteja com a respiração muito ofegante, né? A gente não vai parar de respirar. Então, entender o porquê que isso acontece, né? Por que meu corpo reage dessa forma, é muito importante para que a gente consiga ter alguns comportamentos que façam com que o nosso sistema parasimpático, aquele que é o freio, né, para a ansiedade, para que a gente consiga se regular emocionalmente. A gente falou que a ansiedade ela é como um alarme de incêndio, que mesmo que não haja fogo, né, um grande incêndio, existe ali a fumaça, e que quando esse alarme de incêndio ele é ativado, existem várias outras partes do nosso cérebro, do nosso organismo, que eles são ativados, como o sistema parasimpático, que eu falei que era um acelerador, e o parasimpático, que eles são freio. Então, o sistema simpático, ele vem com ativação, ele tem a liberação de cortisol e adrenalina. E aí, ele move, sabe, várias partes do nosso corpo para que a gente consiga se movimentar, lutar ou fugir. Então, essa é a grande função do sistema simpático, fazer com que o nosso corpo reaja diante das situações. E aí, nós temos muitos sintomas físicos a partir disso, né? A partir daquilo que eu identifico como perigo, nós temos várias mudanças fisiológicas. Então, meu coração bate mais forte. Mas por que meu coração bate mais forte? Meu coração bate mais forte para que ele consiga bombear sangue para as outras áreas do meu corpo.
para que todos os meus músculos eles recebam irrigação sanguínea, né, ainda maior, para que os meus músculos se encham de sangue, para que eu tenha força para lutar ou para fugir, né? O nosso organismo, ele todo se prepara para que a gente consiga sobreviver. Então eu começo a ficar suado, né? A gente tem ali a sudorese, e aí, quando a gente pensa no homem lá pré-histórico, quando ele estava naquele cenário, o nosso suor, ele servia para quê? Para a gente resfriar a temperatura do nosso corpo e também para a gente ficar escorregadio, caso alguém fosse ali pegar algum animal, para que a gente conseguisse escapar. Então, tudo isso que acontece no nosso corpo tem uma função muito importante. Algumas pessoas falam ali do incômodo, né, abdominal, digestivo. Então, o que que acontece também? As nossas vísceras, elas sofrem uma constrição, então elas são apertadas e tudo que está ali de resíduo, a gente precisa liberar para que o nosso organismo ele se tornasse mais leve para a gente conseguir escapar das situações. Então, as minhas mãos, né, as pessoas falam muito sobre estarem geladas ou dormentes, porque o que que acontece? Lembra que eu disse que o nosso corpo, ele vai bombeando sangue para as áreas maiores, como os nossos músculos de perna, dos braços, né, essa parte que a gente associa muito à tensão muscular. Então, o que que acontecia? Existia uma vasoconstrição. Os nossos vasos sanguíneos das mãos, eles sofrem um estreitamento para que todo o sangue seja deslocado para essas partes maiores. Então, por que que isso acontecia quando a gente pensa no homem lá atrás? Porque se a gente fosse mordido por algum animal feroz ou a gente se ferisse, a gente não entraria em hemorragia. Então, todos os nossos sintomas físicos, eles possuem uma função muito importante. E que, mais uma vez, a gente vê que, diferente do que a gente pensa que isso existe um risco, muito pelo contrário. O nosso corpo ele entra num modo de defesa de sobrevivência. Então, o sistema simpático, ele vem disparando todas essas funções do nosso corpo, internamente e externamente, para que a gente consiga sobreviver às situações. Então, entender sobre isso já nos traz um alívio de pensar tudo que está acontecendo no meu corpo, tudo que está acontecendo no meu organismo é programado e é o esperado que aconteça. O problema seria se isso não acontecesse, porque como é que a gente vai sobreviver se o nosso corpo não está preparado para essa batalha? Então, o nosso corpo ele precisa dessas reações fisiológicas para que a gente consiga sobreviver.